o firme fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra no original grego para firme fundamento, que encontramos neste versículo, é hipóstasis. Significa alicerce seguro, plena convicção, base sólida. E eu procurei num dicionário online a definição de fé. Encontrei convicção intensa e persistente em algo abstrato. Para a pessoa que acredita, se torna verdade. Bem parecido com a colocação que nós temos em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Um alicerce sólido, uma base bastante segura. Isso é a fé. É algo que move o nosso coração em direção ao eterno Deus, a um Deus que nós não podemos ver, mas podemos sentir. Nós não podemos tocar, mas sabemos que Ele nos toca. O firme fundamento também nos traz muitas passagens na palavra de Deus de pessoas que se basearam na fé, que tiveram essa convicção de que havia um Deus que tudo pode e que, sim, abençoa as pessoas, ajuda, protege, livra do mal e está juntamente com aqueles que creem, sempre para abrir os seus caminhos. Eu quero contar uma história que está registrada no livro de Josué, capítulo 2, do versículo 1 até o 11, diz assim a palavra do Senhor. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, podereis alcançá-los. Porém ela os tinha feito subir no telhado e os tinha coberto com canas de linho que havia disposto no telhado. Foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e logo que saíram fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e Deus embaixo na terra. Este texto nos traz alguns ensinos que nós precisamos assimilar a respeito de como proceder diante de Deus.
Existem duas frases nesse texto que nos chamam a atenção. Na verdade, elas parecem até saltar do texto. A primeira frase está no versículo 9, onde a prostituta diz: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Havia convicção no seu coração de que o povo de Deus entraria e dominaria aquela terra. E a segunda frase que também nos chama a atenção está no versículo 11, onde ela diz: O Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, imutabilidade. Ela está fazendo uma declaração de todo o seu coração de que, quando ela ouviu falar de um Deus todo-poderoso que abriu o mar para que o seu povo passasse, um Deus que derrotou os inimigos do seu povo, que podia ajudá-los na guerra, ela pensou no seu coração: é esse Deus que eu quero para mim. Os deuses que existem aqui em Jericó nunca fizeram nada por ninguém. Mas esse Deus que peleja pelo seu povo, esse Deus que abençoa, que livra do mal, é o Deus que eu quero para mim. E ela pede humildemente àqueles dois espias: eu peço que vocês nos salvem, a mim e a minha família. Nós queremos ser salvos. Eu faço um pacto com vocês. Vocês saem em segurança e vão embora e trazem o povo. E quando vocês vierem, vocês livram a minha família. E os espias trataram com ela: então vocês se fecham dentro de casa e colocam um cordão escarlate na janela. Quando nós invadirmos a terra, você será poupada, porque eu darei aviso ao comandante. E o que aconteceu? Quando anoiteceu, aquela mulher desceu os espias pelo muro da cidade. Outra coisa que nos chama a atenção, a palavra de Deus diz que ela morava sobre o muro. No versículo 12 ela diz assim: Jurai-me, agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então lhe responderam os homens: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciardes este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Respondeu ela: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque que os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam.
Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhes contaram tudo o que lhes acontecera. Disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Havia um propósito de Deus para que aqueles 2 espias entrassem naquele prostíbulo. Aquela mulher havia ouvido falar, e Deus sabia que no seu coração havia brotado a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela tinha a esperança de que aqueles 2 homens poderiam, sim, levar aquela mensagem de socorro, aquela mensagem para o seu povo, para que ela fosse, juntamente com a sua família, preservada de morrer. E o que nós podemos aprender nesta passagem que nós lemos na palavra de Deus? Deus não deixa ninguém que tem fé para trás. O propósito de Deus nessa casa foi exatamente para salvar essa mulher. Não importa onde você ouve falar de Deus, não importa o que você já fez, importa sim como você recebeu essa palavra que veio ao seu coração. Aquelas pessoas que foram nesse prostíbulo e falaram que havia um Deus que fazia milagres para livrar o seu povo, que fazia milagres para dar ao seu povo a vitória na guerra. Eles falaram sem imaginar que a mulher creria com todo o seu coração. E essa mulher passou uma mensagem de força, de ânimo. Olha o que os espias dizem para Josué. Disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Versículo 16 do capítulo 6 diz assim: tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. No versículo 22, a palavra de Deus diz assim: disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo o que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe, a seus irmãos, e tudo o que tinha. Tiraram também a todos os seus parentes e puseram-nos fora do arraial de Israel. Então a cidade e tudo o que nela havia queimaram-no a fogo. Mas a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas poupou Josué a vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo o que tinha, porque escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar a Jericó, e ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Até o dia em que esta palavra foi escrita, Raabe habitava no meio do povo de Israel. Então, nós vemos que Deus, ele atua na história da humanidade, mas ele atua também na história das nossas vidas. Quando nós demonstramos que temos fé na sua palavra, que temos fé no Deus de Israel, naquele Deus que tudo pode e que, com certeza, tem nos abençoado e tem nos livrado de todo mal. Que Deus abençoe
o amado irmão, a amada irmã. Que Deus esteja com sua família, protegendo e livrando e capacitando a cada dia a buscar a sua presença para fazer a sua vontade. No nome de Jesus. Amém.